críticas que ele vai fazer a psicologia como uma área que estuda a consciência. Ele vai dizer assim, olha, sendo o estudo do fenômeno da consciência, ela toma como objeto de investigação, ou seja, aquilo que eu vou observar, aquilo que eu vou olhar, os estados mentais complexos, ou seja, o pensamento, a consciência, a mente, por meio de seus simples constituintes elementares, ou seja, por meio de simples coisas que eu tenho no mundo. Eu coloquei um exemplo aqui. Por exemplo, né, aí vocês vão lembrar basicamente dos gregos, que nós falamos lá na semana passada, de que o mundo existe, que o homem existe a partir da percepção que ele tem sobre o mundo. Então o mundo ele é cercado de objetos, né? Então todos nós temos coisas à nossa volta aí. Onde você está, deve ter muita coisa à sua volta. Onde eu estou também, tem muita coisa à minha volta. A gente então tem objetos físicos aqui. Esses objetos físicos que estão presentes, por exemplo, a minha voz, a minha imagem, a minha gesticulação, o PowerPoint que eu estou apresentando para vocês aqui agora, eles estimulam os nossos receptores. O que são receptores? Receptores são neurônios. Então, o que faz com que você enxergue uma imagem é que o objeto físico estimula o receptor dos seus olhos. O que faz com que você tenha sensações, né, na sua pele são as condições físicas estimulam os receptores do seu corpo que fazem você sentir. Esses perceptores levam essa energia para a nossa medula e essa medula leva energia para o cérebro, tá certo? E aí, então, o cérebro vai fazer com que essas reações corpóreas ocorram. E aí ele vai dizer que é isso que o cientista que trabalha com o fenômeno natural trabalha. Né? Com a forma como o organismo reage aos estímulos. E aí repare que no comecinho desse texto dele, por mais que talvez vocês tenham visto, não tenham dado muita atenção, ele começa a esboçar a ideia que ele vai trabalhar lá na frente, como a ideia do estímulo-resposta. Olha ele afirmando, ó, o cientista natural ele trabalha com a forma como os objetos físicos afetam os nossos receptores. E se ele trabalha em como as condições físicas afetam os nossos receptores, por que não trabalhar como os objetos físicos afetam o nosso comportamento? Olha o Watson começando devagarzinho, de forma imperceptível, talvez para alguns, a esboçar um modelo que a gente chama de um estímulo, elicia uma resposta, ou tradicionalmente que as pessoas chamam de psicologia SR. E aí ele olha, isso seria bacana para a gente estudar. Né? A forma como os estímulos afetam o comportamento. Porém, lá vem, gente, a psicologia acabar com o negócio. Né? Você faz um bolo bonito, lá vem o Titchener e bagunça o bolo todo. Né? Você faz uma pizza bonita, espera todo mundo cortar a pizza de uma forma certinha, né? Lá vem o William James e com funcionalismo corta a pizza toda bagunçada. E aí ele vai dizer, lá vem a psicologia. Em vez de estudar a relação entre o ambiente físico e o comportamento, o que a psicologia quer fazer? Lá vem ela tentando estudar os processos mentais. E aí não é nem a reação daquilo que pode ser observado, não. É a reação daquilo que a gente não consegue observar. E se não bastasse, tentando investigar e tentando observar isso através da introspecção. Ou simplesmente observando o gatinho fazendo alguma coisa e fazendo uma inferência sobre o que o gatinho está fazendo. Olha, vocês também fizeram isso agora. Se o Watson tivesse assistido a gente fazendo inferência sobre aquelas figuras, eu tenho certeza que ele arrepiaria todos os cabelos do corpo. E como pode, né? Psicólogos, analistas do comportamento, behavioristas que se dizem no meu nome, na minha escola, fazendo esse tipo de interferência em pleno século XXI. E aí o Watson faz uma pergunta, vocês querem estudar mesmo a consciência? Então expliquem para mim aí. Né? Como é que vocês sabem a intensidade e a forma como os estados mentais aparecem?
Como é que vocês sabem que essa consciência que esse indivíduo está narrando aí é uma consciência bem perceptiva ou não? Ele está falando, mas você não está vendo. Ah, é, seu Wundt? Como é que você sabe aí que quando, né, você coloca um tubo, né, passando pela faringe do indivíduo, aplica um tipo de líquido, retira o líquido, o indivíduo não tem que descrever ou tem que falar sobre o que ele sentiu? Como é que você sabe a intensidade daquilo que ele sentiu? Você está vendo? E todos nós fazemos isso todos os dias. Qual é? Sim. Quando morre alguém, a primeira coisa que você fala para a pessoa é falar assim: eu sei o que você está sentindo. Ai, amiga, eu sei o que você está passando. Ai, meu bem, eu sei, eu sinto meu amor por você. Como é que você sabe? Como é que você sabe o que a pessoa está sentindo? Como é que você sabe o que a pessoa está passando? Como é que você sabe o que o outro, né, o amor que o outro tem por você? E aí eu vou trazer uma coisa chamada fenomenologia. E somente um indivíduo que experiencia tem certeza daquilo que ele está sentindo. Mesmo que você se coloque no lugar daquele indivíduo, você jamais vai sentir o que ele sentiu. Você pode ter perdido a sua mãe, seu amigo pode ter perdido a sua mãe, mas as dores, elas são diferentes. Né? O sentimento é diferente, a descrição é diferente, e os repertórios comportamentais são diferentes. E era isso que o Watson estava criticando. Como é que você sabe a intensidade daquilo que o outro sente? Para de falar para os outros, para os seus experimentandos aí, que você sabe que eles estão sentindo. Você está adivinhando o que eles estão pensando, ou que a narrativa do que eles estão falando é suficiente. E aí, ó, ele vai dizer, olha, os estados mentais, essa condição narrativa do que a gente sente, não tem valor. Então não adianta você medir o que o cara sente. Ele precisa falar daquilo que ele sente. Ele precisa trazer um critério mental de avaliação para descrever que aquilo que ele sente é verdadeiro. E aí, não bastasse a introspecção, lá vai o Watson causar confusão e causar problema com outra área da psicologia. Então, quando a gente fala manifesto behaviorista, é um manifesto mesmo. Né? O Watson causou uma briga com o STF, o Watson causou uma briga com a Câmara dos Deputados, o Watson causou uma briga com o Senado. E o Watson está causando uma briga com a população. O Watson causou briga com todo mundo que fazia psicologia na época. E aí até as pessoas que faziam a psicologia que ele está chamando de psicologia comparativa. E olha que o Watson ele tinha uma autoridade muito grande para falar de comportamento animal, porque vocês ficaram sabendo aqui em primeira mão, porque ele era um professor que dava disciplina, a cadeira de psicologia animal era dele. Então ele via os seus colegas de laboratório, ele via os outros estudantes pesquisando sobre comportamento animal. E aí o que era a psicologia comparativa? A psicologia comparativa era a psicologia baseada ou no modelo darwinista, de tentar encontrar uma consciência primitiva a partir dos estudos dos animais, ao mesmo tempo ele começava a fazer uma crítica aos experimentos que o próprio Thorndike fazia, que eram experimentos associacionistas. Ou seja, o Thorndike colocava um gatinho dentro do laboratório e aí ia verificando quanto tempo o gatinho ia demorar para poder sair desse labirinto. E aí, quando o gatinho saía do labirinto, o Thorndike atribuía o fato, né, do gato ter conseguido sair do labirinto ao fato do gato ter uma inteligência. Então, dizer que o gato é inteligente, dizer que o seu cachorro é inteligente, né, dizer que o seu animalzinho de estimação que você tem em casa é inteligente, você está fazendo basicamente aquilo que as pessoas do passado faziam. E ele, para quê, gente? Wundt, Titchener, Ebbinghaus, Fechner, James, para quê que nós vamos fazer pesquisa com animal? Qual a importância
de estudar animais na psicologia. Gente, se a gente começar a comparar o comportamento animal e tentar trazer aquilo que a gente chama de antropomorfismo, ou seja, começar a traduzir comportamentos animais como se fossem características humanas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir fazer ciência com esse trem. Por quê? Porque quando você olha para o comportamento animal, você está traduzindo o comportamento animal com base nas impressões pessoais que você tem. Então é por isso que o Watts não conseguia ver uma relação entre o que ele estava estudando, que era o comportamento objetivo, e o que a psicologia comparativa está propondo, que era o estudo do comportamento animal. E ele, não tem relevância nenhuma, não faz sentido nenhum a gente tentar encontrar a consciência animal, a gente tentar encontrar o associacionismo dentro de um comportamento, porque o gato passa pelo labirinto e encontra a saída. Alô, Thorndike, acorda para a vida.